Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT, e no episódio de hoje falaremos sobre: o seu ano começou turbulento? Bom, espero que esse podcast me encontre muito bem. Espero que você esteja bem, apesar que se a sua resposta for sim, né? Não, Fernando, sim, meu ano começou bem turbulento. Mas mesmo assim eu espero que você esteja bem, passando por essa turbulência. Essa pergunta se faz porque o meu ano começou turbulento. O meu ano começou com várias mudanças e trabalhar com mudanças muitas vezes a gente acaba se perdendo, né? E claro, tem uma coisa que é importante a gente falar aí de tudo que vem do exterior, né? E que a gente não tem controle. Então a mudança que tanto a gente fala, né? A mudança que é a única certeza que a gente tem, essa questão ligada ao exterior, de coisas que a gente não pode controlar, né, que estão fora do nosso controle. E é fácil lidar com a mudança? Não. É fácil lidar com a turbulência? Não. É fácil lidar com algo que está fora da nossa zona de controle? Não. Não é. Isso é fato. Mas a questão não é em dizer se é fácil, né? É simplesmente a gente começar a compreender e olhar, né, com relação à situação que a gente está passando. Por que a gente está passando por essa situação? Por que eu estou passando? Por que esse grupo? Porque muitas vezes a situação é uma situação profissional, pode envolver toda uma empresa, pode envolver todo um setor. Se é uma situação familiar, né, pode envolver 2 pessoas, pode envolver toda a família. Enfim, a gente pensa logo no sistema como um todo, né? Quem são as pessoas que estão envolvidas e o que a gente precisa aprender com essa situação, né? O que essa situação quer mostrar pra gente. E obviamente que dentro disso, como a gente vai querer lidar com isso na nossa vida? Com essa mudança, com essa turbulência, com esse desafio, seja o nome que a gente quiser dar, e que traga pra gente essa mensagem da seguinte forma, né? Como eu quero lidar com isso? Como eu quero passar por isso? Quando isso tudo acabar, como eu quero estar? Porque muitas vezes a gente acaba se entregando ao medo, às vezes ao pânico. A pandemia trouxe muito disso pra gente, né? Então, março de 2020 trouxe muito essa questão do medo, do pânico, de como nós ficaríamos, né, com relação ao nosso trabalho, se perderíamos o emprego, enfim, se os negócios que nós estávamos empreendendo teriam sucesso ou teriam que ser fechados, enfim, quantas coisas passaram pela nossa cabeça, né, antes de fato de pensar no que a doença traria, com as mortes, com as perdas que nós tivemos. Então, assim, é importante a gente refletir sobre esses movimentos da vida, né? Esses movimentos de mudança, que quando a gente fala da pandemia em nível mundial, e eu tô trazendo, né, alguns exemplos mais próximos da gente, né, que pode ser a nível profissional, pode ser a nível familiar, enfim, cada um pode identificar aí para começar a refletir sobre essas turbulências que são naturais, né, que aconteçam, mas a grande questão é como a gente age perante essas turbulências, esses desafios. E a ideia é que a cada novo desafio, a cada nova turbulência, a gente tenha mais maturidade, né, para passar por elas, mais autoconhecimento, mais consciência desse movimento, para que a gente possa sair bem disso, ou sair menos machucado,
Mas a gente precisa refletir sobre isso, porque muitas vezes o nosso processo de só reagir, de só bater de frente, de só ir contra, porque às vezes numa mudança, eu não sei quantas mudanças já aconteceram na sua vida, mas se a gente for vamos pegar um exemplo aqui clássico de qualquer mudança na empresa que você esteja, né? Para pensar como você age, se você age ou se você reage. Começa a olhar como é que as pessoas se abrem ou se fecham para a mudança. Será que você antes era uma pessoa que se fechava? Era uma pessoa que tinha dificuldade de aceitar as mudanças, queria que fosse só do seu jeito? Hoje, como é que você está? Você já vê com outros olhos? Você já está mais aberto às mudanças? Você já consegue ouvir, né, as mudanças? Porque existem pessoas que quando a gente fala sobre a mudança, né, de ter que alterar algo que já acontece de um jeito há muito tempo, as pessoas já se desesperam. Não tem como fazer, isso sempre funcionou assim, não podemos fazer diferente, mas por quê? Porque aqui a empresa sempre funcionou assim e tem que ser assim. E a gente acaba perdendo o time das mudanças, né, do mercado. E isso é uma coisa que a gente tem que pontuar quando a gente fala de negócios. Mas enfim, estou trazendo essa questão da empresa, da organização, porque às vezes é mais claro a gente enxergar isso, né, dentro do nosso ambiente de trabalho. Isso de pequenas mudanças a grandes mudanças. Às vezes é uma mudança física de mesa e cadeira no espaço e tem gente que não quer. Não, mas eu sempre sentei aqui, mas minha mesa sempre foi aqui. Por que vai mudar agora? O que está acontecendo? E às vezes não é nada demais, é só uma questão de realinhar, né, fisicamente as mesas, ficar num sistema melhor de trabalho, enfim. Então assim, a gente precisa olhar esses pequenos detalhes aí para a gente começar a perceber como é que a gente tem enfrentado, se a gente realmente é uma pessoa que é aberta para a mudança, ou a gente fica rígido, querendo que a mudança mude quando encontrar com a gente. Assim que a mudança chegar aí, assim que a turbulência chegar, ela vai ter que mudar, porque ela vai encontrar comigo e eu não vou sair do lugar. E a questão é, se você continuar rígido, se você não quer aceitar essa mudança, será que qual vai ser o preço que você vai pagar por isso? Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a mudança vai acontecer, você querendo ou não, e muitas vezes você sai doente desse processo porque você não quis aceitar, porque até então você está relutando contra algo que você não tem poder, que você não pode mudar. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque às vezes a gente tem essa teimosia de falar: daqui não saio e ninguém me tira. Sempre foi assim e vai ter que continuar sendo assim. E várias outras frases aí que a gente escuta, como se a vida fosse uma perfeição, e a gente sabe que não é. A gente sabe que por se chamar vida exatamente, é que a gente tem esses desafios, né, para poder crescer, para poder aprender. E como a gente vai exatamente encarar esse desafio é que vai fazer a gente crescer ou não. E muitas vezes a gente está sempre preso a questões muitas vezes rígidas, que não nos levam a um processo de aprendizagem, e sim a um processo de: eu não quero aprender, eu não quero o novo, eu quero tudo como era antigamente. Olha só, né, quando a gente começa a pensar sobre isso, olha quanta coisa a pandemia trouxe pra gente nesse movimento, né? E a gente até começou a falar sobre o novo normal. Como vai ser o nosso novo normal? Como nós devemos nos comportar? E depois de 2 anos de pandemia, as pessoas ainda voltaram a se comportar como se não houvesse pandemia. Muitos voltaram a fazer muitas coisas como se não houvesse a pandemia, como se tivesse tudo bem. E isso tem um preço. Isso acaba tendo um preço para todo mundo.
Não é só um preço para quem não está querendo cumprir o que deve ser feito, né? Todo mundo paga o pato. E a gente precisa refletir sobre isso. Muitas vezes, quando você fica rígido com qualquer coisa que acontece com você, às vezes você acha que só você vai pagar o pato. Mas olhe para o lado, porque pode ter, com certeza tem pessoas que estão próximas a você que também vão ajudar a pagar esse famoso pato. Você não vai pagar sozinho, não. E a pergunta é, até que ponto vale a pena essa condição de ser rígido e querer pagar o pato, querer pagar o preço alto? A gente precisa refletir muito sobre isso e sobre a nossa saúde emocional, que geralmente é onde a gente perde bastante. Quando a gente quer ser rígido, quando a gente não quer aceitar, acolher. Poxa, vamos testar. Tá, aqui a gente nunca fez assim, sempre foi dessa outra forma, mas estamos em novos tempos, em novos momentos. Vamos testar. E muitas vezes a gente tem esse medo do testar. Poxa, mas isso não der certo. Tá, se não der certo, a gente testou. A gente tem uma comprovação que dessa forma não dá certo. E vamos buscar uma outra forma. E assim a gente vai testando. E quando a gente fala de testar, a gente acaba trazendo para a nossa vida um movimento de buscar novas formas de fazer algo que a gente já faz bem, melhor ainda. E olha que incrível se isso vira algo constante na nossa vida, se isso vira um hábito. Né? Tá bom assim, mas será que pode ser feito melhor? Como pode ser feito melhor? Isso para tudo. E aí a gente começa a entender que, poxa, muitas vezes aquele desafio que a gente viu como algo negativo, ele passa a ser positivo, porque vem os aprendizados. Será que quanta coisa a gente aprendeu nessa pandemia? Poxa, se você olhar e falar assim, não aprendi nada. Se você falar isso, é porque você precisa olhar com mais cuidado, com mais consciência, com mais poder do presente, sabe? Do que está acontecendo na sua vida. Porque nós tivemos muitos aprendizados com essa pandemia toda. Né? Primeiro essa consciência, né? de parar, porque a gente vivia e vive ainda, tá? Num automático de querer realizar, ser multitarefas, fazer tudo ao mesmo tempo, produzir. E produzir, né? Produzir não é simplesmente produzir, entrar no automático, mas é fazer coisas muito bem feitas que não precisam ser refeitas e que te dão uma qualidade. Não é trabalhar 24 horas. Quem trabalha 24 horas não é uma pessoa super produtiva. Talvez ela enrole 20 horas do seu dia e só trabalhe 4. E diz lá que trabalha 24. Então assim, cadê a parte do tempo que você precisa ter qualidade? Cadê a sua quantidade de tempo que você precisa para se alimentar bem, para fazer uma atividade, para estudar? Isso é ser produtivo. Eu sei que tem muita gente, inclusive da minha geração, que pensava, assim como eu pensava muitos anos atrás, que produzir é trabalhar longas horas. Isso que é uma pessoa produtiva. Mas não é. A gente precisa buscar o trabalho inteligente, a produtividade inteligente. Então, assim, isso foi uma das coisas que para mim a pandemia ensinou. Estar mais presente com as pessoas que a gente ama, porque a gente sempre soube que a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas é engraçado como a vida vem, né, e mostra isso pra gente. Você sabe, mas não sabe. Então eu vim aqui pra te lembrar que hoje a pessoa que você ama pode estar com você, amanhã pode acontecer alguma coisa e ela já não tá mais. Ou você não tá mais. Enfim, e será que você fez tudo o que você gostaria? Você falou o que você gostaria para essas pessoas? Você realmente deu o seu tempo para essas pessoas? Porque hoje a nossa maior moeda é o nosso tempo. É como a gente usa o nosso tempo. O dinheiro é importante? É importante. Mas o seu tempo, o tempo que você tira para ficar com a sua família, com as pessoas que você ama, com seus amigos, enfim, isso tem muito valor.
E esses momentos geralmente são momentos que a gente não esquece, que a gente leva para a vida toda, né? Então, assim, prestar atenção nisso, para sair desse automático que a vida por muito tempo colocou pra gente. Não, você tem que fazer, tem que produzir, tem que se virar. E a gente procurar olhar também para nossa qualidade de vida, nossa qualidade física, nossa qualidade mental, a qualidade das nossas emoções, porque de alguma forma também, junto com esse automático, fez com que a gente engolisse as nossas emoções. Não expressa suas emoções não, porque não dá tempo. Vamos produzir aqui, vamos entregar, porque é isso que o mundo está querendo, senão você vai perder seu emprego, vai perder seu negócio, vai vir outro aí, vai construir um negócio melhor do que o seu, você vai ficar para trás. E dentro disso, onde está o propósito? Onde está o amor pelo que a gente faz, né? E muitas vezes, e por muito tempo, isso foi esquecido. E hoje, depois de mais de 24 meses aí de pandemia, isso faz sim com que a gente reflita sobre isso, né? Eu tô indo na direção que eu quero, na direção do que eu sinto, do que eu acredito que é o melhor para mim, ou eu tô sendo levada por uma manada e que eu não tô nem parando para pensar, para refletir, para sentir o que eu preciso sentir para tomar as minhas decisões, né? Esses são só alguns ensinamentos, mas esse podcast aí, ele é especial para que a gente possa compartilhar o quanto que a gente tem sempre a expectativa num ano novo, né? Muitas vezes num ano mais calmo, né? Um ano mais tranquilo, um ano mais leve. E o meu ano não começou assim. Mas não tem problema. A gente precisa olhar mesmo, buscar o nosso equilíbrio, que eu acho fundamental. Então, o que te traz para o seu equilíbrio? O que você precisa fazer para você buscar o seu equilíbrio? E dentro disso, passar por esses momentos. Mas não é passar por esses momentos de turbulência ou de desafio como, isso não me atinge. Não é essa a questão. Porque eu falo muito sobre vulnerabilidade, e ser vulnerável é demonstrar sim que aquilo não te agradou, que aquilo não está te fazendo bem. Só que permanecer nesse sentimento, nessa emoção, vai ser uma escolha sua. Então isso é um outro fator importante pra gente refletir aqui nesse podcast. Ficar triste, ficar decepcionado, ficar desapontado, e tantas outras situações aí, é natural. Não estou dizendo para você não sentir isso. Sinta, muito pelo contrário, sinta. Agora, a partir daí, o que você vai fazer? Vamos mudar essa emoção, esse sentimento, para algo que faça a gente, que seja como uma mola, tá? Veio isso daí, veio esse desafio, e aí? Já chorei, né? Já sofri, já desabafei com os meus amigos ou com quem eu confio, e agora? Como é que eu vou me comportar daqui para frente? Porque se você se comportar da mesma forma, com sofrimento, com dor, enfim, não vai mudar. Não é aquilo que a gente falou, eu não consigo alterar o que está fora do meu controle. Agora, como eu posso agir diante disso, eu posso sim administrar. Então aí vem a nossa consciência. Vamos lá, como é que eu vou passar por esse desafio? Essa é uma questão importante. É claro, e volto a repetir, isso não é a coisa mais fácil do mundo. Não é fácil. Mas a questão não é essa, como eu já disse antes. A questão é como você vai sair dessa turbulência, desse desafio. Mais inteiro ou mais despedaçado? Essa é sempre uma escolha nossa. É a nossa escolha de como a gente vai sair dessa situação. E pensando em sair dessa situação, eu preciso pensar em como eu estou passando por essa situação. Então, se você está passando por uma turbulência, por um desafio agora ouvindo esse podcast, independente de que época do ano seja, eu quero que você reflita sobre isso. E que com certeza você tem como alterar, como você pode agir perante essas situações que estão acontecendo na sua vida. Eu tenho certeza.
Você ouviu mais um episódio do podcast sobre Seu ano começou turbulento? Do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustenta-vida.com, nosso ead.com e o meu Instagram, eu.fernandagonçalves.